Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô sumida, mas eu tô aqui. Eu sempre falo que vou fazer vídeo e não consigo, mas hoje eu falei, hoje eu tenho que gravar pelo menos 2 vídeos. Não sei se eu consigo colocar os dois hoje, mas vou falar um pouquinho de uma coisa que eu não queria falar, mas eu acho que é importante eu falar. Esse mês de maio, no dia 24 de maio, fez um ano que a Lúcia entrou no hospital e ficou internada com bronquiolite. Talvez era uma das coisas que eu mais tinha medo que acontecesse aqui com a gente. Teve aquele episódio, né, da Covid logo no início que a gente chegou. E eu tinha muito medo de não conseguir atendimento médico. Era um dos meus maiores medos de vir pra cá, era essa questão. No dia 24 de maio de 2023, levei as duas ao hospital. Levei as duas ao hospital. Quem tava pior aqui em casa era a Lívia, que foi uma noite terrível. Ela não dormiu, a gente não dormiu, porque ela tossiu a noite toda. E a Lúcia estava com o nariz escorrendo, né? Com muita secreção, né? Falei, já que eu vou levar a Lívia, levo a Lúcia. Quando eu cheguei lá, a oxidação dela, né, estava baixa. Então ela já foi com a pulseirinha laranja, né, que é de observação, né, que é pior. E a médica, quando viu, falou assim, tá com bronquiolite, a gente vai ter que internar. Eu falei, o quê? E a Lívia, só era lavagem, né? A gente ficou tão assim, desnorteado, assim, eu já comecei a chorar, porque eu fiquei desesperada. Nisso, quando ela teve ela tossiu e veio muito catarro e ela vomitou. E logo depois pegaram ela para fazer lavagem, ela vomitou mais ainda. Aí eu falei, é sério, é sério. E nisso eu não tinha nem lugar onde ficar, ficou assim, todos os enfermeiros e os médicos assim, em volta dela. Ela tava com janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses. E foi um momento assim desesperador vê-la daquele jeito, todo mundo segurando ela, segurando as pernas, segurando os braços. Começaram a colocar sonda no nariz dela, sonda na garganta para poder desobstruir, né, poder sair aquilo. Eu não gosto assim, é muito estranho, mas assim, eu acho que vale a pena falar porque foi um momento ruim que eu passei, mas assim, a gente tem que agradecer sempre. E eu não vou ficar falando muito não, senão vai que eu choro, aí o vídeo vai ficar meio chato, né? Mas a partir daquele momento já colocaram ela com aquele negocinho no nariz para ajudar, porque ela tava... eu não sei se a gente tem que ficar acima de 93 ou 97, eu não lembro. E tipo assim, tava 89, 91, tava muito baixo. E pra ela, por ela ser bebê, ela não fala tal. Ela foi e ficou lá, né? A gente foi direto para a sala de urgência. Até então, eu na minha cabeça eu achava que de noite eu ia sair. Que eu nem tinha roupa, nem pedi pro Rafael trazer roupa. O Rafael já largou o trabalho, já levou a Lívia com ele. A Lívia também, a gente ficou muito assim sem entender o que estava acontecendo. Quando o Rafael passou, ela estava na cama com os enfermeiros à volta. E depois a gente ficou internado e tipo assim, os médicos falavam que não me assustavam, né, que era grave, né. Falei, não, ela vai, eu falei, a gente vai sair hoje? Ela, não sei, mas na minha cabeça, né, ia sair hoje. E isso foi em maio, né, pra vocês ficarem bem com as datas, né, na cabeça. E eu entrei numa quinta, foi numa quinta? Acho que foi numa quinta-feira. E a gente não podia ficar muito tempo ali na urgência, porque a urgência entra e sai por causa de vírus e tal. Então, quando foi na sexta-feira de tarde, sexta-feira à tarde, aí eu fui olhar ali a porta do armário, ontem a Lívia foi mexer com tinta, tá tudo sujo. Aí depois eu limpo. Não nada a ver, né?
Quando foi sexta-feira à tarde, ou não, era noite, por volta de 7 horas da noite, eu subi para pediatria. Aí veio uma outra doutora falar que não era seguro a gente ficar ali, porque ali era entra e sai, né? Então não é interessante. E ela ainda não tinha previsão de tirar o aparelhinho, que ela não conseguia ficar sem o aparelho. E a gente subiu, foi para pediatria. Então, quando eu cheguei lá, eles me deram essa bombinha. Não, eles não me deram essa bombinha eu ganhei em cima. Eu ganhei essa bombinha primeira, que foi o Atrovent, que ela tomava, essa bombinha. Foi a primeira bombinha que ela tomou. Aí tinha que intercalar com essa bombinha e a ventilar. Era 2 bombinhas que ela tomava. E tipo assim, não adiantou nada. Teve um dia não, né? Nesse momento teve um dia que o Rafael e a Lívia foram pra lá. Ela ficou muito agitada demais. Eu acho que ela queria sair da cama, né? Não podia por causa dos fios. E ela começou a ficar muito agitada. Depois eu fui dar uma mamar pra ela, continuou a ficar muito agitada. Ela foi e vomitou. Aí os enfermeiros me deram uma bronca e disseram que eu não podia mais dar mamar pra ela. Eu só podia dar 5 minutos, só para matar a vontade dela, porque ela estava com sono, então ela estava sendo alimentada. Mas isso é difícil, tu botar isso na cabeça de um bebê, né? Então foi momentos difíceis, né? Assim, acredito que para ela, para mim também foi. E nós subimos. Quando eu subi para pediatria, eles me deram eu sei. É tipo como se fosse, pra gente colocar, ela não toma direto as bombinhas, vai aqui e ela vai inalar. Aí eu ganhei isso daqui lá. Aí ela começou a tomar mais essa bombinha, que é a Flixotide. E esse Celestone aqui, um outro remedinho que ela tomava. Isso até então ela tomava direto na veia, esse daqui. E ficou assim durante uns 6 dias, mais ou menos. Aí, depois de uns 6 dias, né, ela foi e começaram a tirar o aparelho durante 20 minutinhos, 1 hora, para ver como é que ela ficava. Ela ainda não estava 100%, continuava a cair e voltou para o aparelhinho de novo. Mas para ser um vídeo não muito chato, né, não muito triste, né, eu acredito não, ficamos lá por volta de 12 dias. Eu fiquei 12 dias no hospital, direto. Atendimento, assim, 5 estrelas. Eu posso falar de lá onde eu vivia, tá, gente? De Petrópolis. Foi como se fosse um hospital particular. Eu falo em questão de atendimento. Não tinha nada de luxo, nada disso, mas ela tinha a cama dela, eu tinha um cadeirão, se eu abaixasse a cabeça, eu levantava os pés, era muito louco, mas depois eu comecei a me acostumar com ele. Tinha um cadeirão para mim poder dormir, ela tinha a caminha dela, só um minutinho. Vamos lá. Ela tinha a caminha dela, tinha a enfermeira que cuidava dela. A enfermeira geralmente cuidava de 2 crianças. O quarto que nós estávamos tinha 3 leitos, né? Geralmente, assim, eu acho que a pior parte de você ficar no quarto são as pessoas que chegam e vão embora. Nossa! E eu conheci tantas pessoas, aprendi tanta coisa. Entrava e saía, entrou muita criança que ficava com a área restrita, como se fosse... Era um vírus, né? E você não podia ter contato, ficava lá, era tudo separado. E as enfermeiras eram ótimas, assim. Eu lembro que foi na época teve o 1º de junho, que é o Dia das Crianças, teve uma festa, ela ganhou presente. E pegava o plantão, geralmente assim, era um plantão de 24, né? Depois ela ficava de folga, voltava depois no outro dia ou 2 dias depois, enquanto eu tava, você ainda tá aí? Eu falei, ainda estou aqui.
Essa era muito ruim, mas assim, acho que a pior parte é quando a pessoa tava lá contigo e ia embora. Porra, era frustrante. Pô, mais um que vai embora e eu aqui ainda. O Rafael, esses dias, ficou afastado do trabalho. Acho que ele pediu baixa, se eu não me engano. Ficou esses dias. Ficou cuidando da Lívia. A Lívia se comportou muito bem. Eu lembro que eu ficava com contato direto com a escola, né, para poder ajudar, para poder ver como é que ela estava, para ela não ficar triste nem abatida, né, porque era uma rotina muito diferente para ela. Mas o que eu volto a falar? O meu medo maior, que era a questão do hospital, eu tive assim um atendimento maravilhoso. Eu lembro que no hospital eles davam uma gaze para fazer de toalhita, dava fralda, resguardo para não sujar a cama. Eu tinha pequeno almoço, lanche da tarde, janta e lanche da noite. Se por acaso a Lúcia fosse, né, se ela comesse nessa época, ela também teria. Então eu tinha direito a todas as refeições. E comida assim, ó, maravilhosa. Sempre no horário certinho. As meninas da cozinha, geralmente elas não gostavam muito que a gente comesse no quarto, né? Preferia na cantina, mas às vezes, como eu não tinha ninguém, eu era obrigada a comer no quarto para não deixar ela sozinha. Então, eu às vezes ia lá, pegava minha bandeja e vinha comigo. Assim, um tratamento maravilhoso. E quando eu saí de lá, a Lúcia ainda não estava 100%. Por que elas liberaram ela? Porque quando a criança tem essa questão da bronquiolite, a respiração fica muito mais forte e fica tipo dando um negocinho na barriga assim, como se estivesse muito cansado, com falta de álcool, não consegue respirar. Ela já não tinha mais isso. E a oxidação dela estava já ok. Ela estava sem um aparelho. Mas ainda ouvia chieira dentro do pulmão dela. Então tinha que cuidar. Eles ficaram receosos, mas falaram assim, a gente vai mandar, porque tá vendo que o quadro, ela foi evoluindo a cada dia. Ela evoluía muito bem, ela respondia muito bem ao tratamento. Aí, em vez de ser injetável lá, aí, tipo assim, uns dias antes ele começou para mim, eu fazer as bombinhas, eu fazer o remédio oral, porque tinha que dar as gotas, aí ele intercalava. E conforme ela saiu do hospital, eles foram diminuindo as dosagens, não podia tirar no ato, até, tipo assim, esse daqui dava 50 gotas durante 3 dias, depois vai diminuindo até chegar a 10 gotas, uma coisa assim. E eles me deram, né, o jeito. Quando eu saí de lá, eu saí em maio, não, já saí em junho, e já com uma data da consulta que seria em dezembro. Falei, cara, em dezembro, sendo que 15 dias depois ela teve uma outra crise forte. Quando eu levei na médica de família, ela já fez uma carta, porque como ela já tinha ficado internada, era um caso, teria que ter mais cuidado com esse caso, não era só mandar ela para casa. Mas aí cheguei lá, eles voltaram com alguns, tipo assim, com essa bombinha de 20 minutos para melhorar a respiração dela. E voltei para casa. A gente só ficou em observação, não fui nem para urgência nem nada. Eu ficava na salinha, dava o tempo, voltava na sala, colocava a bombinha e voltava para a sala de espera. E quando foi a última vez que eu usei esses remédios? Usei essa bombinha, essa e esse remédio em dezembro de 2023. Porém, quando ela usa esses remédios, ela fica extremamente agitada. Tipo assim, deve arrumar de um lado e afetar de outro, né? Porque geralmente remédio é assim. E eu fiquei assim, em desespero, né? Quando foi a primeira consulta que eu fui na médica especialista nesse caso, uma pediatra que é especialista em casos respiratórios, em dezembro, no dia 28 de dezembro de 2023. A médica, gente, um amor. Porém, antes disso, eu já estava fazendo tratamento com ela no particular. A primeira consulta dela, se eu não me engano, foi em julho. Em julho, a primeira consulta dela. Aí ela começou a tomar
esta bombinha chamada Seretide, essa bombinha roxa. Cancelou essas bombinhas e começou nessa bombinha. Aí eu já vinha tal, e tipo assim, quando fosse SOS, usar essas. E tipo assim, eu vim em desespero, foi até na época do Natal, ela tava muito congestionada e ela ficava agitada. E foi quando eu usei. Aí eu conversei com ela tal, ela falou assim, não use, tome muito cuidado, só use com extrema necessidade. Quando você for... Aí ela me falou cada coisa que o remédio fazia e eu já comecei a entender melhor. Sendo que eu já tinha ido no pediatra, ele já tinha me explicado também, mas ela fez uma explicação muito melhor. Ela sim, nota 10. Eu não tenho que falar com o pediatra também é ótimo, porque querendo ou não, até lá, ele até hoje, ele tá fazendo o tratamento direitinho. Ela assim, continua com o tratamento do pediatra, que ele tá indo no caminho certo. Aí tipo assim, eu comecei a observar e vi que realmente não tinha necessidade dos outros. E desde então eu não uso mais nenhum deles, só uso essa bombinha hoje e os outros remédios que ela tem que usar, que ela toma anti-histamínico, anti-isso, para poder vitamina, para não ficar doente, vitamina disso e tal, e tudo mais, né? E tudo mais. Mas graças a Deus ela já não toma esses, e se Deus quiser ela não vai precisar mais. Porém, né, essa pediatra, né, que acontece? Eu faço acompanhamento no hospital e faço o acompanhamento no privado. Ela falou que até o momento a gente não sabe dizer o que ela vai ter no futuro. Se ela vai ter bronquite, se ela vai ter asma. Pode ser que tenha sido um episódio apenas de bronquiolite e ele não cresça, não evolua, né? E ela seja uma criança saudável, né? Ela é uma criança saudável, né? Mas porém que não tem essas outras coisas. Mas isso até o momento não tem como saber. Porque até 3 anos, ela falou, até 3 anos é pra criança ficar doente. Não tem jeito. Na escola, então, nem se fala. Como diz a Olga, né? Quando falei, vou colocar a Lívia no infantário, a Olga, infectário, né? Sei lá, não tem jeito. Mas hoje ela tá muito bem. Graças a Deus, assim, eu até trouxe esse remédio aqui porque tá ali guardado, porque a gente vai que uma pessoa precisa, eu tenho aqui, né? Pra ela, se Deus quiser, eu não vou precisar. Às vezes, se eu precisar, é esse daqui, que é o ventilar, que ele vai ajudar a abrir para poder expulsar, tipo isso, né? Mas assim, hoje ela faz o tratamento todo lá. Eu já fui em dezembro, depois eu fui em março. Agora, ela marcou para outubro, então ela está sempre acompanhada. Eu esperava que a saúde seria desse jeito, não. Foi assim, até hoje eu não posso reclamar. Tem pessoas que reclamam muito da saúde daqui. Eu não posso reclamar de nada. Nem do meu posto que tem aqui, nem do hospital, nem dos médicos. Até hoje só tive sorte. Peguei essa médica que é muito boa. O meu pediatra, o meu não, das meninas, é ótimo. A Lívia vivia doente, ela não fica mais doente. Tipo assim, ela tem um episódio, fica doente durante 2, 3 dias, já tá boa. Eu lembro que quando foi o primeiro ano que a gente não tinha condição de levá-la no médico, né? E também não tinha atendimento. Ela não tinha atendimento porque eu tinha medo. Porque eu acho que se eu tivesse batido o pé e falado, minha filha, às vezes ela ia conseguir consulta, porque assim, eu tinha muito medo. Quando a gente chega aqui, eu tô falando por mim, tá? Eu tô invadindo uma casa de uma outra pessoa. Como que eu posso, às vezes, né? Eu vou estar doente e falar, não, você tem que me atender, né? Hoje não. Eu ligo, sei meus direitos. Nossa, a Olga, gente, me ajudou tanto, vocês não têm ideia. Eu lembro que eu fui pedir, na época que ela veio falar que eu tinha direito a cheque dentista, abono, eu não tive direito por causa de algumas coisas que mudaram na época.
Ela, você tem direito. Eu falei, mas Olga, eu sou intrusa aqui, eu não posso ficar pedindo dinheiro pra ninguém. Ela, mas você tem direito. Então, a partir do momento que ela fala assim, você pode, você tem direito. Eu sei que vai ter gente que fala, ai, tá querendo se aproveitar, ganhar dinheiro. Não, não é nada disso não. Esses dias a Lívia ficou doente, eu liguei pra lá e falei, minha filha tá doente, tem como vocês fazerem um atendimento ela? Se não, eu já tava preparado pra ir pro hospital, se não fosse atender. Não, pode trazer ela que ela vai ser atendida. Pronto. Aí a médica falou, se ela não melhorar, você volta pra mim poder ver novamente. Aí quando eu vou, falei aqui, ela tava boa disso, mas tá ruim. Não, ela tá boa da garganta, mas agora ela tá ruim do ouvido. A médica falou que se ela não ficasse boa, era pra mim voltar. Tem como atender ela hoje? Não, pode vir pra cá que ela vai ser atendida. A diferença tá aí. Eu tinha muito medo. Eu achava como se eu tivesse legal, errada no país, fazendo alguma bobagem, né? Mas assim, eu me surpreendi com todos os momentos, o atendimento. Aí a gente vai pra lá. Eu já saio de lá com a consulta marcada, ela me dá as receitas, o que precisa. Faz lá um questionário que eu tenho que fazer, as coisas que eu tenho que mudar, questão de peluche dentro do quarto, questão de tapete. Eu tive que mudar várias coisas. Mas eu fiquei muito feliz com o atendimento. Fiquei muito feliz, já se passou um ano e eu vejo que o caso dela só tem evoluído, que ela só tem melhorado. Ela, tipo assim, tem uma vida normal, não tem nada, não fica cansada, ela é terrível, faz bagunça, faz arte. Ontem eu sei que as duas ficaram brincando aqui de corrida. O Rafael, nossa, ela dormiu até 8h20 hoje. O Rafael, nossa, a Lúcia tá cansada. Eu falei, ontem a gente ficou brincando de corrida. Corria de um lado pro outro, né? A gente corre dentro de casa, né? Não tem quintal, corre dentro de casa. O vizinho fica doido, né? Mas não fica cansada, é ativa, é gordinha, mas tá emagrecendo. Mas eu só tenho, assim, eu tenho só a agradecer, porque mais uma vez, assim, o hospital é maravilhoso. Eu sei que tem pessoas que falam que o hospital é horrível, mas assim, eu vou até falar, Hospital Padre Américo de Padre Penafiel, porra, nota 10, gente. Pode ser que um dia eu chegue lá, vamos falar assim, hoje foi ruim, mas foi azar, porque assim, eu tenho como provar de todas as vezes que eu precisei usar o hospital, e ele foi maravilhoso, em todos os sentidos, né? Mas então é isso, eu queria e não queria fazer esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que ajude. E isso. Então, desde já, muito obrigado. Continue seguindo, curtindo, compartilhando. E isso. Tchau, gente.